Yeah, we are in the place to be. Fala galera, aqui quem fala é o GCMoro. Estamos começando o terceiro episódio do nosso Trouxa... Não, é o quarto, né? Agora já tô até confundindo os episódios. A gente já gravou tanto episódio que agora a gente tá começando o quarto episódio do Trouxa Cast. E eu estou aqui acompanhado do meu amigo Ricas. Fala aí, Ricas. Fala galera, aqui é o Ricas, o guerreiro do sorvete na testa contra os pau no cu do Starbucks com Fini. O Ricas só nos ataca. E eu também tô aqui acompanhado do nosso colega Volpe. Fala aí, Volpe. E aí, galera, é o Volpe, cara, o geek do Starbucks, fã do Barrabás, beleza? Tinha que meter Barrabás de novo lá. E insiste com esse negócio aí, né? Ele gostou do nome, cara. Ele gostou do nome. Ele não vai esquecer isso. Soa bem, velho. Acho que meu filho vai chamar Barrabás. Então tá, vamos começar esse programa de hoje. Então galera, vamos começar aqui o Papo Reto, o nosso novo quadro, e hoje a gente vai debater o assunto diferença entre nerd, geek e CDF. Então a primeira pergunta que eu faço pra vocês aqui é, pra vocês, o que é um nerd, um geek e um CDF? Qual a diferença entre eles? Bom, vamos lá. Você se considera alguma dessas três categorias? Então, eu acho que antigamente o pessoal me chamava muito de CDF, né? Então, eu acho que quando eu era mais novo, pelo que eu entendo de CDF, eu me enquadrava mais em CDF, não nos outros dois, né? Eu acho que você é mais CDF mesmo, Gleison. Eu também concordo. E você, Matheus? O que você acha que você é? Eu acho que eu sou geek, cara, porque eu sou a geração nova. Nossa, que susto, eu tinha entendido, eu acho que eu sou gay, cara, nossa, cara. Mas geração nova. Não, Matheus, calma, o tema não é esse. Não tão nova assim. Dá uma segurada, o tema não é esse. Um total de 0 pessoas surpresas. Tem uma galera aí que ficou decepcionada, tá? Uma loucura. Uma pessoa mais especificamente, né? É. Ah não, duas, né? A Joyce e o pai dela. A mãe dele já sabia. Para que os religiosos já pararam de assistir ou de ouvir, agora vocês querem eliminar o povo da categoria homossexual. O povo LGBT. Beleza, obrigado. E a chefe da Joyce que acha o Matheus o cara sem cheiro, né? Ah, pode crer, né? Não, eu tenho cheiro, velho. Só não é tão bom assim, mas é um cheiro. Matheus, você já quer começar a contar essa história? Tá, é que assim, eu ganhei um perfume do chefe da minha namorada. É chefe homem ou mulher, afinal? É chefe da minha namorada, perdão. E aí eu interpretei como um gesto legal, né? Agora, esse pessoal aí tá gravando podcast comigo, que é uma galera sem fé, né? Sem criatividade, só sabe ficar criticando, tá falando que é porque eu sou fedorento. Não é porque você é fedorento. É porque você disse que a Joyce, a sua digníssima namorada, disse que você era uma pessoa sem cheiro. Não, ele não disse, ele gravou ela falando que ele não tem cheiro. Quem não tem cheiro. É que não é assim, ela não falou que eu não tenho cheiro. O que é melhor, mas antes não ter cheiro do que cheirar mal. Exatamente, viu? Eu vejo pelo lado positivo também, Ricas, parabéns. Vejo o copo sempre meio cheio, né? Exatamente. Mas o tema não é cheiros, né? Vamos... Não, mas eu só queria deixar aqui uma opinião que eu acho que ela deu perfume pro Matheus porque ele é um pedaço de bosta, e bosta fede, né? Só outra bosta pra reconhecer a bosta. Exatamente. Vamos voltar pra pauta então, né? Só um minutinho. Pronto, o Matheus já deu a calibrada, já pra iniciar o programa. Então, vamos lá, O que vocês acham que é um nerd, assim, pra vocês? Eu acho mais fácil primeiro eu falar do CDF. O que é CDF, então? Então, porque antigamente, antes de surgir esses termos nerd, geek, etc e tal, eu acho que era tudo, pelo menos aqui no Brasil, né, era tudo colocado numa categoria só, né, era tudo meio, falando assim, aquele cara é CDF. Exatamente. O famoso cu de ferro, né, que eu nem sei se existe esse termo em inglês, por exemplo, porque nerd e geek é um termo meio que universal, né. Agora, CDF, sei lá. Eu acho que o nerd geek foi derivado, na verdade, do inglês, né. Não, mas então, nerd geek é uma, digamos assim, uma palavra universal. Tem aqui no Brasil, tem nos Estados Unidos, tem em vários lugares, é a mesma coisa. Agora, CDF, não sei, né? Mas enfim, CDF eu acho que
acho que é aquele cara, aquela mina, né? Aquela pessoa que é estudiosa. Eu Cara, entendo assim. Tudo, Zé. Que é aquela pessoa que é focada nos estudos, e, né? Sempre tira 10, ficava sentadinho lá na cadeira da frente. O cara E não que necessariamente só isso. Eu acho que, na verdade, acho que CDF é o. Depois que o CDF cresce, digamos assim, é o cara que é muito foda em determinado assunto, por exemplo. Tipo, o cara é foda em matemática, o cara é foda em, sei lá, em história, o cara é foda em. Sei lá. Na minha época, o CDF era aquele que se dedicava muito às aulas, né? Que te conseguia ter um então. bom conhecimento Cara em que- todas as aulas, né? É que tem prazer em estudar, né? O cara Isso. gosta de estudar. Ele gosta de aprender coisas novas, né? Gosta de adquirir conhecimento, né? É um cara muito. Geralmente o cara é inteligente, né? Normalmente é um Naturalmente. asiático. Normalmente, na maioria das vezes, é um asiático. E, pelo jeito, hoje em dia, é a menor porcentagem da população, né? Por falar em asiáticos, tinha um professor de cursinho meu, quando eu fiz cursinho, que fala assim: enquanto você está cagando, tem um japonês estudando. Enquanto caga. Também. Pois é. Então, né, isso era o incentivo que Na ele verdade, falava pra gente, até no banheiro, a gente estudar, entendeu? Aí fala Ele tá que. estudando a ação de cagar. Exatamente. Química, Cara, né? O- ó, já aproveitando essa deixa do Ricas, esses dias eu vi um vídeo que a oitava. É como se fosse a oitava série lá no Japão. As crianças têm uma experiência de biologia que elas fazem, tipo, elas fazem nascer um pintinho de um ovo, velho. Tipo, tá ligado? Exemplo, elas pegam, tipo, um ovo no mercado e abre aquela droga e vai aplicando um monte de produto químico até essa droga virar um pintinho de verdade, Na entendeu? verdade, a experiência que eu via era eles pegavam lâmpada, né? Uma lâmpada assim específica, né? Que produzia o mesmo calor que o rabo da galinha. E aí eles colocavam a lâmpada em cima do ovo e faziam o pintinho chocar, né? Até o pintinho Ah, que chocar. susto. Eu pensei que eles faziam a lâmpada chocar num pinto. Eu também, eu falei, caramba, será que ia nascer um Pokémon? Aí eu pensei assim, nossa, Ia nascer um esses Pokémon. japonês chegaram longe demais. Não, mas, mas- cara, olha isso. Não, de verdade. Tipo, eles cortam o ovo de mercado, cara, e vai aplicando um monte de produto químico e com esse processo dos meses se passando, velho, nasce um pintinho, velho. Entendeu? Essa é o projeto de oitava série deles, entendeu? É, Qual é isso, oitava Da série, sua né? época. Essa é a pergunta. Oitava série. Qual que foi o projeto assim Aí, mais aqui, complexo que vocês já Ricas- fizeram na escola? Foi uma cidade um protótipo de cidade que a gente numa lâmina de isopor, que a gente comprou 4 lâminas de isopor, assim, eu e os camaradas lá do grupo, porque tem aquela categoria, né, dos nerds fracassados. Eu era tipo os nerds fracassados. CDF fracassado. A gente acha que é inteligente pra caralho, mas na verdade é tudo um. Até provarem o Onde- contrário, né? A Exatamente. gente só era esquisito mesmo. Por exemplo, É, esse essa acho que projeto é aí, só. a gente comprou umas 6 cartolinas, assim, lâmina de cartolina. Não, porque a gente vai fazer uma puta cidade foda que não sei o que, vai ter uns prédios, não sei o que. Aí foi diminuindo, a gente foi errando. Acabamos com meia folha de cartolina, com uma florestinha e um riozinho passando no meio, assim. Horrível. E você, Foi o Matheus? maior- Tem um projeto? Sempre, ó, que assim, sempre o que a gente imagina é 1000 vezes melhor do que sai, né? Do que acontece. Não, sempre assim, na nossa cabeça ó, sai um Big Bang lá, o relógio fantástico, e quando a gente termina de montar, sai o relógio do Silvio Santos. Exatamente. Sempre quis ter um, nunca tive, cara. Porque o relógio do Silvio Santos Cara. eu também gostaria de ter um relógio do Silvio Santos. Será que ainda vende? Eu gostaria de ter. Então, eu gostaria de ter um hoje. Sou- Era muito legal. Fazer o barulho do galo, né? Aham. 10 são meio-dia, oi, né? Tipo assim, Oi, está na hora de acordar. Não lembro disso, não acho que nada do meu tempo. era foda. Mas ó, Mas olha, então, Vai, Pois vamos é, ao cara. projeto do Matheus. tá bom, vamos lá. O meu projeto, cara, foi. Eu não sei se vocês já viram, tipo, quando o professor pega um galão, tipo, de água, não sei se teve isso na escola de vocês, e aí ele enche de gás dentro, e aí ele bota fogo, coloca a mão na tampa, e o galão, tipo, ele vai, tipo, murchar com tudo. Quando você tirar a mão da tampa, tipo, ele volta pro estado original. Não.
Isso eu nunca vi isso. Ó, Então, é o uma Walter White, experiência bem ele legal. teve o Walter White de professor. Obviamente, não deu certo a minha experiência. E aí, no final, a gente botou fogo no lixo. Porque, entendeu? Porque não tinha o que fazer, entendeu? É isso. Porque vocês provavelmente não vazaram tudo, né? Ficou algum buraco lá que tava escapando o ar. Isso, e aí, como não tinha o que fazer, com o resto do gás... Jumento como vocês e seus amigos eram... Ah, desculpa se a gente não comprou 6 cartolinas laminadas. É. Ó, eu fiz 2 projetos na época de escola e vocês vão ver como realmente eu era um CDF, né? O primeiro projeto é o projeto padrãozinho do isopor, né? Que o Ricas falou, que é construir uma cidade de isopor. Então... E vocês usaram... se eu não me engano, era até pra aula de geografia na época lá, que o professor queria que construísse uma cidade pra ele explicar como é que funcionava a parte de ondulação do terreno, essas biroscas todas aí. E aí ele tinha passado um projeto pra gente fazer tipo uma cidade. Você podia fazer uma casa, prédios, o que você quisesse, entendeu? Era só montar uma cidade. Aham. E aí, como sempre, né, eu era o único que fazia do grupo, então eu acabei fazendo sozinho em casa, porque o resto do meu grupo sempre foi vagabundo. É solitário que carrega a equipe. Eu sempre eu já abracei essa camisa, entendeu? Na faculdade foi assim, no curso técnico foi assim, na escola era assim. Então, Por isso que eu sempre odiei trabalhos em grupos. Eu sempre dei preferência pra fazer sozinho. Puta, sempre e que tinha a opção de fazer sozinho. líder de uma equipe. Mas o problema, ô Ricas, é que na escola, igual... As pessoas querem que você convive em sociedade, elas te forçam a fazer em grupo. Exatamente. Não só isso, né? A escola, por se tratar de uma pequena prisão, né? Às vezes você não tem escolha, né? Às vezes o líder da cela que você está, ele quer fazer trabalho com você e você não tem escolha de recusar, entendeu? Trabalho com o líder. Não, fazer trabalho com você entre aspas. Ele quer que você coloque o nome dele no seu Ele trabalho. quer que você faça um trabalho pra ele e, Exatamente. assim, ele deixou você botar o seu nome no trabalho também, entendeu? Exatamente, ele tem esse controle, né? Você fez o trabalho, mas ele deixou Ele meio permitiu que Foi, você entendeu? coloque o seu nome no trabalho pra receber a nota também. Cara, e sabe o que eu acho? Eu acho que é ridículo. Tipo, eu não sei por que motivo o professor tem a péssima ideia, né? De, tipo, você tem um grupo ali definido que são poucas pessoas, tá ligado? Porque você já é o excluído da sala. Então você acha outra pessoa que é igual e esse animal sorteia os grupos, tá ligado? Eu não sei porque o professor faz isso. Então, mas isso aí é pra criar aquela diversidade, pra você fazer amizade com todo mundo. Dane-se Não, diversidade. então, eu também Essa concordo. é o que a aula de sociologia fazia. Nossa, cara, que ridículo. Isso é foda. A aula de sociologia, Mas então- ela fazia você se socializar com todas as pessoas, entendeu? Agora eu quero fazer uma pergunta pro Ricas. Ô, Ricas, como que era a sua escola, cara? Hã? Como era a sua escola? Assim como era. Era um ambiente familiar? Era Não, assim, eu sempre Como estudei foi? eu sempre estudei minha vida toda em escola pública, né? Então era tipo, você só queria chegar em casa no final do dia, né? Você meio que sobrevivia. É um Lost, né? Tipo, era um... Não, era de boas, assim, de boas aquelas. Eu sempre fui meio nerdão mesmo, sempre fui... Na verdade, então, eu acho meio difícil de me caracterizar, mas eu acho que eu era meio CDF, porque não que eu gostasse de estudar, mas pra mim sempre foi fácil, eu nunca tive dificuldade na escola e tal. Sempre tive amigos mais velhos, então sempre sofria, né, zoeiras, essas coisas também, porque como sempre tive amigos mais velhos, eu era o menor da turma, né, então sempre era zoado, mas em compensação isso era bom com os moleques da minha sala, entendeu? Porque os moleques da minha sala sabia que eu tinha amigo mais velho, entendeu? Então era meio assim, mas era de boa, foi bem tranquilo. Igual se você for... Eu tenho saudades dessa época. A clássica comparação de escola versus prisão, né? Se você for comparar assim as duas, eu era o cara do cigarro, entendeu? Era o cara que, tipo, ninguém mexia, entendeu? Porque eu tinha como fornecer o que os caras precisavam, entendeu? Por exemplo, na prisão, cigarro é moeda de troca na prisão, né? Então, ninguém mexe com o cara do cigarro, entendeu? É o dinheiro da prisão, né? Isso. Então o cara de cigarro é aquele cara que ninguém mexe e tal. Eu era exatamente isso, só que se troca cigarro por cola. Eu era o cara da cola, entendeu? Eu era o cara que fazia cola as da colas, isso, e distribuía. Cara, assim, eu até tenho bastante inveja da escola de vocês. Na minha escola, que é aqui em Itapevi, eu era o cara da cola, igual o Gleison. Só que troca cola por cigarro mesmo, entendeu? E outros tipos de droga.
E ninguém mexe com o cara que, entendeu? Que trafica, entendeu? Então, aí o isso cara que trafica realmente é o cara que trafica, né? é sério, cara. Não é só uma metáfora no caso do cara do cigarro. Realmente era o cara do cigarro. Exatamente. Na minha escola, a educação física era pular muro, entendeu? É nesse nível aí. Ah, não, mas isso aí também. Isso aí também tinha, né? Isso aí sempre teve na minha escola também. Eu vou te falar Porque Zoeira. Não, pra vocês terem uma ideia, no meu colegial, o meu terceiro colegial eu não fiz praticamente, né? Eu passava a aula inteira jogando truco na sala de aula, daí tinha uma galera, tipo, tocando cavaquinho no outro canto. Era tipo, Nossa, cara, foda-se, né? E o professor lá sentado com cara de Foda-se bunda. também. Eu te juro, cara, tinha um moleque lá que levava cavaquinho pra sala de aula e ficava tocando na sala, mano. Era tipo, e foda-se, Ah, legal. tá ligado? Eu também, né? Tipo, foda-se. Pra vocês verem o meu nível de CDF, por exemplo, o que eu falei lá dos trabalhos, né? No meu terceiro ano, eu tive que ir pra noite, porque eu comecei a fazer um curso profissionalizante de manhã. Então, de manhã eu ia pro Ah, então, isso que eu ia falar. cursinho profissionalizante, aí à tarde eu tinha livre e à noite eu ia pra a escola no último ano, que era o terceiro. E nesse último ano, um professor de biologia, se eu não me engano, passou um trabalho pra ser feito. Então, aí lá durante o terceiro ano, o professor de biologia pediu pra gente fazer um trabalho. Você lembra daquelas mitose, meiose? Aí tem a célula, né? Aí, se não me engano, acho que se você corta uma célula, ela tem várias camadas. Eu não lembro se era célula ou o que era. Enfim, era uma coisa redonda que tinha... Se você cortasse no meio, tinha várias camadas dentro. E aí todas essas camadas tinham cores diferentes. E aí o projeto era fazer uma coisa dessa, tipo com uma vasilhinha redonda. E você fazia as camadas com alguma massinha, qualquer coisa que você quisesse fazer, que desse pra fazer essas camadas, entendeu? E aí eu e mais uma menina fomos as únicas pessoas que fizeram na sala inteira. Beleza. No terceiro ano à noite. Ninguém fez. Terceiro ano à noite, Ricas. Mas também, terceiro ano à noite. Exatamente. Quem estuda no terceiro ano à noite, provavelmente já trabalha, cara. Não tem tempo de ficar E o povo fazendo essas paradinhas aí. o Fiz o povo terceiro ia, ano à noite, cara. o povo ia pra aula assim, cara, só pra ir, entendeu? Pra não receber falta. É triste, cara. Eu entendo você. Mas o que era engraçado de noite é que tinha um cara lá na minha sala que chamava Leandro, se não me engano. Aí na minha sala só tinha ele de Leandro. Mas toda vez que chegava um professor novo, o professor falava tipo, Leandro, aí ele, Leandro de que, professor? Ah, Leandro Pereira. Aí ele, presente, professor. Aí ele ia pro próximo, ele, Luan, aí ele, oxe, mas tem um Leandro. Mas só pra ter certeza que eu tô na sala certa, né? E Nossa. é igual as piadas do Ricas, entendeu? Toda vez que trocava de professor, ele fazia a mesma piada. Eu achei que a história foi triste, mas foi uma piada boa. Aí toda vez que chegava um professor novo, ele fazia a mesma piada. Porque às vezes, de noite, o que eu vi de troca de professor de noite, eu acho que o professor não aguentava, não. Ele toda vez ele trocava. Cara, eu estudei à noite e é interessante que os professores à noite, tipo, eles já não tem mais a alma deles ali, tá ligado? Eles só, tipo, é osmose pura. Ou tipo, eu não sei se na escola de vocês era assim, mas tipo, o professor que falta, ou o professor que não tem na matéria, aí vem eventual, e tipo, é isso aí, é como se fosse uma prisão mesmo. Até o professor da noite, ele tá de saco cheio, né? Vamos pro próximo termo logo, de uma vez, que é qual que a gente vai falar agora? Nerd ou geek? Não, peraí, vamos lá. Então a gente definiu que CDF é o cara que estuda pra caralho, né? Sim, já defini. Deve é o cara focado no estudo. Isso. Porque eu acho que nerd e geek são categorias que hoje em dia meio que se misturam, né? Mas Mas eu lembro que quando vamos eu eu acho que conheci o termo nerd e geek eram diferentes, né? Mas fala aí. vamos falar acho que de nerd, que é o. Vamos deixar o geek por último, que eu tenho meio bronca de geek, então vamos deixar o geek por último. Tá. Nerd. Nerd é aquele cara que tem aquele estereótipo padrão, né? Que usa até abotado até o pescoço, tem aquelas 5 canetas Bic no bolso, Exatamente. óculos de garrafa, né? Você acha que nerd é esse padrãozinho? Espinha na cara. Não, esse era o Óculos fundo de estereótipo. garrafa, né? Esse era o estereótipo padrão do nerd, né? Nos Uhum. anos 80, anos 90. Certo. Que até termo acho que começou a ficar muito mais famoso depois daquele famoso filme lá da Vingança dos Nerds. Certo. Eu acho que tipo, dá até pra colocar um Esses- suspensório aí nessa descrição. Resumindo, o avatar do nerd é o Bill Gates, né? Você fala nerd, Verdade, você usa ele, você usa ele. sempre é usado como uma boa referência. E pro geek Mas vai nós, o Jobs, então? Nós sabemos que nerd não é só isso, Aham. não é mesmo?
certo? Eu acho que, cara, o nerd é um termo mais moderno pro CDF, cara. Só que assim. Não, então, mas eu acho que tem algumas variações. Então, Eu acho que tem umas eu acho que diferenças. é o que vamos foca lá, em uma eu coisa acho que o CDF, o nerd, ele é um CDF com mais coisas. Por exemplo, É verdade. o nerd Não, uma boa parte Não dos nerds. concordo. Eu não? Porque, ó, deixa eu explicar meu ponto. Uma boa parte dos nerds, eles gostam de conhecimento, certo? Eles gostam de, por exemplo, de uma física, uma química, não todas as matérias, mas algumas, entendeu? Uma matemática, uma química, uma física, uma astrologia que o Ricas gosta, né, Ricas? amo. É uma astrologia, viu, gente? O Amo Ricas astrologia. uma astronomia, no caso, né? Só que ele também gosta desse mundo mais, assim, de filmes, de desenhos, Então. quadrinhos, super-heróis. científico. Mas eu acho que como hoje ser nerd é uma coisa assim, todo mundo fala que hoje é nerd. Você gosta de cultura pop, você já fala que é nerd ou geek. Né? Exatamente, é verdade. Então, por isso que eu acho que hoje ele tá separado do CDF, porque hoje em dia o que mais tem é nerd burro, digamos assim, Não, é entendeu? verdade. Eu Cara entendo que muito às isso. vezes o cara curte pra caralho quadrinho, filme, essas coisas, mas o cara é uma topeira pra estudar, por exemplo, que eu não gosto. Ó, é igual eu considero Né? que o Ricas, ele é o que eu chamo de nerd inútil, né? Ah, obrigado. Porque então, cara. ele Eu não só. acho. Ele assim, ele se aprofunda em conteúdos que não servem pra nada, entendeu? Tipo, Cara, Como eu- não, pô? tipo mas assim, decorar qual o ano que o Corinthians ganhou a porra do Paulista lá de verdade. Isso eu 54, concordo. velho. Agora, 77. 77 aí, ó, tá Eu- vendo eu- como ele sabe? Não, mas isso é Ricas, você eu- saber a história do time que você torce, pô. Ricas, eu não concordo com esse título que o Gleice deu pra você, não, beleza, mano? Não Obrigado, concordo. Matheus. Pra mim você é só inútil. É, Muito obrigado. só, mas de verdade, ó, eu acho que o nerd, cara, é que assim, o conceito que o Ricas falou faz sentido mesmo. Hoje em dia ele meio que desviou do conceito original, né? Hoje em dia todo mundo que tá assistindo Vingadores no cinema, por exemplo, se acha um nerd. Por quê? Só Mas que, por quê? cara, Pode falar, o nerd, cara, ele a palavra nerd, ela é associada sim ao cara que é mais que o CDF, velho. Eu tava Então, até mas- pesquisando no Google, velho. Isso antigamente. Eu É sei, que- mas ó, deixa eu ler só pra você o conceito de nerd no Google, cara. Olha isso. Aham. Nerd é um conceito sociológico moderno que por vezes é descrito como uma tribo urbana, muito embora possua características gerais mais imprecisas do que a maioria delas, e embora também não preceda a autoidentificação. Viu, mano? Só nerd pra entender essa porra dessa descrição de nerd, entendeu? Não dá pra entender. Na verdade, o cara foi o mais assim superficial possível, né? Acho que ele não Ou quis foi um nerd que aprofundar, escreveu. não, né? Foi um ele nerd não que quis. escreveu. Cara, Então, mas sabe o que acontece? É porque assim, antes nerd, né, era aquela coisa do. Era o estereótipo ruim, né? Você chamar uma pessoa de nerd, você tava meio que criticando a pessoa, né? Você queria diminuir a pessoa quando você chamava ela de nerd, né? Hoje não, hoje ser nerd é bacana, tá na moda ser nerd, então todo mundo quer ser nerd. Exato. Então pra você ver como Isso É, pra que- quem roeu o osso da época da nerdaiada como eu aqui, ó, que quebrei a cara nos anos 90 sendo nerd, aí gostando de desenho, que gostava de ler quadrinho, que gostava de jogar RPG, hoje eu fico puto com isso aí, porque todo mundo hoje quer ser nerd, agora roer o osso como eu ruí, ninguém quis, né? Quando você tinha que sofrer, né, com os valentões, É. ninguém gostava desse termo, né? Quando eu sofria bullying porque eu jogava uma coisa RPG, boa, cara. quando Mas tem que porque ver eu uma gostava coisa de boa, quadrinho, porque eu gostava de filme, Ó, eu era igual você, por exemplo. Eu gostava de certas coisas que do nada, tipo, virou sucesso, tá ligado? E aí eu comecei a ficar com raiva disso, mas pensa pelo lado positivo, tipo, é bom ver a galera gostando de uma coisa que faz sentido do que a galera gostando de papinha pro cérebro, né? Coisa idiota e coisa que não faz sentido nenhum. Mas eu acho que nerd, assim, o nerd mesmo, assim, eu acho que é meio parecido com o CDF na parte de querer se aprofundar no assunto que ele gosta, né? É, que ele gosta, sim. exatamente. Então, tipo, o nerd mesmo, ele gosta de se aprofundar. Por exemplo, você gosta do Senhor dos Anéis, você quer se aprofundar na história, você quer conhecer as obras do Tolkien. Ó, por exemplo, você pegando esse exemplo que você falou. Eles, por exemplo, você pega um cara que às vezes gosta de filme de super-herói, mas não é nerd, e um cara que gosta de filme de super-herói e é nerd. O cara que gosta de filme de super-herói e é nerd, o cara sai do cinema e quer encontrar os camaradas pra ficar comentando filme, falar as referências de quadrinho, falar que não sei o que tá por mim. Uhum.
conversar de teoria. Agora o cara que só gosta, o cara vai, beleza, ok, e beleza. Bola pra frente. Achei né? o filme legal, teve umas porradas lá, teve uns E poderzinhos. só, né? E pronto. Exato. Tipo, não É. faz referência. O que não é nerd, ele não entende as referências no final de cada filme da Marvel. Por exemplo, galera. Não, e é engraçado, né? Porque 90% do pessoal que assistiu Vingadores lá nos primeiros não reconheceu o casulo do Adam, né? Não, então, vou falar. Igual, mas ó, um exemplo, por exemplo. Vou citar uma história aqui. A primeira vez que eu trouxe minha namorada aqui em casa, né? Ela entrou no meu quarto, ela falou assim: nossa, seu quarto parece de um moleque de 16 anos, tá ligado? Certo. Porque é tudo meio bagunçado, tem computador, tem quadrinho engraçaralho, tem Tem um monte de quadrinho na uma parede, né? Estrela da Morte, tá ligado? Falta- Tipo. Ela chegou em casa. Então, daí as pessoas não entendem, entendeu? Fala, porra, não, Ela eu gosto. chegou Igual, por exemplo, quarto, outra coisa que ela não entende é ficar. Outra coisa que ela não entende, por exemplo, é ver um filme e depois ficar vendo 15 vídeos no YouTube falando sobre teorias do filme, tá ligado? É verdade, é verdade. A É minha porque- também não entende. É exatamente Ela não porque se você. conforma com isso. Quando você gosta de uma obra, de um filme, livro que seja, ou algum tipo de obra, você quer saber mais sobre a obra, né? Você quer saber da onde o escritor tirou as referências dele, ou da onde que ele tirou a inspiração para fazer Teoria, né? aquele universo fantástico. Pega os universos aí do Harry Potter, o universo do Senhor dos Anéis. Você quer ir atrás e descobrir como é que o cara conseguiu chegar naquele universo fantástico que ele criou, que você gostou tanto, entendeu? Concordo plenamente. Por exemplo, o Ricas tocou num assunto bem interessante mesmo. Minha namorada ela ficou muito brava quando termina o filme e eu começo a especular dos filmes que podem vir, das coisas que podem acontecer e começa a conversar, tipo, com tanta empolgação que ela chega a ficar brava com isso também. Uma vez eu tava falando Quando você chega no. Hein, ô Ricas, lembra uma vez que eu tava falando, acho que tava passando um trailer do Vingadores A Era de Ultron, e aí eu lembro que o Jovem Nerd fez uma análise lá, que ele falou da referência do Ultron, que eles botaram a música do Pinóquio. Do Pinóquio e tal. Isso, Sim, de verdade, que ele teve. fala There are no strings on me, que era uma frase da música, né? Que tipo, aí a gente pegou aquela referência. E aí eu lembro que eu fui no cinema ver um outro filme, acho que, se eu não me engano, eu fui ver Batman vs Superman e passou o trailer do Vingadores. Eu acho que, se não me engano, o Era de Ultron é depois, né, do Batman vs Superman, né? Acho que é. O Batman vs Superman é depois. Então, eu acho que eu isso fui assistir Batman vs Superman, passou o trailer e, tipo, eu senti a empolgação, assim, eu fiquei empolgado com essa frase por saber a referência, sabe, do Pinóquio e tal, e na hora que o cara falou There are no strings, também você fica empolgadaço. E aí você olha pro lado, tá todo mundo, tipo, cadê o filme? Todo bom. É verdade. Então. E assim, quando vocês vão pra algum lugar, assim, tipo uma festa, ou começam num trampo novo, ou chegam num lugar, vocês ficam procurando, assim... Eu por exemplo, como sou nerd, você fica procurando as pessoas que talvez você se identifique, né? Por exemplo, daí como que vocês identificam o nerd moderno? Por exemplo, Cara que tá com a camisa do Game of Thrones, dos Vingadores, pra mim eu já acho que eu começo a pensar que ele é nerd, porque primeiro, se eu ver que ele é um adulto, né? E eu acho que é bem difícil você ver tem essa também, né? ele paga de nerd adulto, tá ligado? Acho que esse cara tem que gostar. Então, mas eu acho que hoje a camiseta eu acho que não diz muito também, né? Mas... O Matheus citou um ponto interessante. Vocês consideram por exemplo, um adolescente nerd? Eu acho que nerd hoje tá mais ligado também com esses tiozão velho que nem nós, assim, mais de 25 anos, que ainda acho que tem 18, tá ligado? 17. E o Star Wars no cinema, né? Então é que você porque assim, o nerd hoje, é que você acaba levando, você, igual você tava falando, eu acho que você acaba levando o geek como um termo mais novo, né, pra esse público, né? Então, porque o nerd é meio tiozão velho, que na época, quando ser nerd não era legal, não tinha nada, né? Porque assim, quando ser nerd não era legal, quando na época que eu era adolescente, você não tinha... Puta, pra você conseguir coisas assim, tipo gibi, ou... Não tinha muito filmes pra você, ou quando tinha uns filmes zoados, tipo, pega aqueles seriados do Hulk que tinha, puta, horrível. E aí hoje, como
hoje é legal, ser nerd tem muito conteúdo pra você consumir, você, tipo, vira um mongolão gigante, né? Você fica, tipo, 40 anos nas costas e se divertindo como se você tivesse 15, né? Ô, Ricas, esse negócio que você falou, por exemplo, tipo eu, sabe? Tipo, de estar há um tempo já roendo o osso. Cara, hoje em dia isso vai ficar dissipando cada vez mais, porque o conteúdo, a história, o conhecimento dos quadrinhos, por exemplo, ou de todo esse osso que você roeu, já tá mais acessível pra gente, né? Por exemplo, com o próprio Jovem Nerd, Então, é isso aí. o Nerd, né? É isso Eles mesmo. resumem a Hoje história, tem- né? Resumem muito. Hoje tem muito mais conteúdo, né? Pra esse tipo de público. E Na hoje, época não tinha. hoje é mais acessível com a internet também, né? Então, Então, tem muito mais conteúdo. Igual antigamente, até voltando a falar das obras de Tolkien, por exemplo. Antigamente, se você gostasse do filme do Tolkien, você ia numa livraria atrás dos livros, né? Pra você tentar descobrir mais a obra dele ou algo Então, do tipo. e não é só questão disso. Pra você conhecer a existência do Tolkien, por exemplo, já era muito difícil. Você tinha que ter um círculo de amigos que alguém, por acaso, tivesse... Já leu o alguém livro. gostasse, É. entendeu? E indicasse. Porque senão... você nem ia saber da existência, Porque né? o filme Por não, exemplo. o filme não fala que, por exemplo, é baseado no livro de fulano de tal. Não é nem questão de... eu tô falando isso O- antes dos filmes, entendeu? Quando... Ah, sim. Na época da Porque como que só eu de conheci, livro, como né? que eu não, como que eu conheci, por exemplo, a obra do Tolkien? Porque eu tinha os amigos, que aí a gente jogava RPG, Aham. aí um desses meus amigos descobriu o Tolkien e falou, né, ó, tem isso aqui, Senhor dos Anéis e tal, que foi baseado, não sei o quê. Mas era treta, porque você não conhecia. Por exemplo, meus pais, eles nunca tinham, acho que, ouvido falar em Senhor dos Anéis, então não foi uma coisa que eles passaram pra mim, ó, lê esse livro aqui que é legal, entendeu? Aham. Porque... Sabe que, cara, até na época do filme, Ricas, ainda era meio chato ser nerd, porque eu lembro Sim, era. que 30% da população odiou o filme por ser 3 horas, e tipo, quem gostava ainda mesmo era. ficou fascinado com o filme. Convenhamos que assim, Isso- hoje nerd ficou Eu mais acho famoso que os... por causa da evolução da tecnologia do cinema, né? Eu também acho. Porque E por hoje é possível fazer um filme como o Vingadores, né? O que antigamente É, não e era, é né? e por causa das gerações também, né? Porque eu acho que hoje ser nerd sempre foi muito ligado também com o lance de tecnologia, né? E hoje a maioria das profissões, pelo menos as profissões mais assim em alta no mercado, são relacionadas à tecnologia, não diretamente à informática, mas tem a ver com inovação, Envolvem etc e tal. tecnologia, Então né? a Eu acho legal, molecada não tá mais nessa pegada hoje em dia. Esses dias a minha namorada ela tava assistindo Alice no País das Maravilhas. Não sei se vocês assistiram esse filme aí, o novo. O do Tim Burton, Isso, cara, Tem 2 filmes, né? tem um antigão. Não, tem 2 Não, filmes eu- do Tim Burton mesmo. o novo. Sem ser com o Tim Burton. Então, como o Tim é? Burton, né? Mas são É, o dois Tim- que ele fez, né? É o que tem o Johnny Depp. É isso aí mesmo. Exatamente. Né? Ah, sério? Foi o Tim Burton que... Se tem o Johnny Depp, é o Tim Burton, cara. Não, tá bom. Então, aí, cara, eu tava assistindo esse filme, e aí eu comentei com ela que todos esses filmes novos, tipo, essas histórias novas, são cópias de histórias que já vêm, tipo, na história. E ela ficou brava. E aí eu citei, por exemplo, o Nárnia, tá ligado? Que tem um monte de história. Hoje, que se você assistir direito os filmes, tipo, você vai ver que tem muita referência de Nárnia. Cara, sabe que ano que foi lançado Nárnia? 1950, mano. Mas O- o escritor de Nárnia, Alice. ele era amigo do Do Tolkien, Tolkien. né? Isso. Aí era. Então, cara, ó, se liga. Eles até trocavam figurinhas, Exato, assim, de é. ideias, assim, e tal. Eu também. Tolkien dava umas dicas pro escritor do Nárnia. E, cara, ó, aí se você reparar, Senhor Não dos Anéis... deu umas dicas muito boas, né? Porque Narnia, venhamos e convenhamos, né? O Não, Matheus então, gosta, né? mas não é que bom. o, Eu concordo que não é... o Tolkien não podia entregar Barato. tudo pro cara também, né? É, não podia Tentar dar explicar. galinha dos ovos de ouro, né? Cara, ó, Nárnia não é... Eu não acho tão bom, mas pra mim ela rala muitas histórias que, tipo, que tem hoje. Só que é esse o ponto que eu quero chegar. Por exemplo, se vocês reparar, ó, Senhor dos Anéis, Nárnia, o próprio... Acho que o Game of Thrones também, Ender's Game. Vocês já ouviram falar do Ender's Game? Eu acho que já. Cara, tem um filme chamado Ender's Game. Eu primeiro conheci o filme, depois eu conheci o livro. Cara, o filme é totalmente... Esse aí não é o Jogos Vorazes? E não, na verdade é o Jogo do Extermínio. Não, o Jogos Vorazes é outro nome, é Hunger Games. Isso. Aí se liga, cara. Esse filme, por exemplo, ele é todo futurístico. E ele foi tipo uma cópia leal do livro. O livro foi lançado, sabe em que ano, cara?
1945, velho. Então, tipo, se a gente parar pra reparar, hoje a gente não tá vivendo o futuro, né? A gente tá vivendo o passado. Porque, tipo, tudo o que foi escrito no passado tá se refazendo hoje e tá virando sucesso. E, inclusive, até, tipo, as tecnologias, como Mateus, eles... Filosófico hoje, hein? Você viu? É, cara, mas é sério. Por exemplo, ó, esse Ender's Game, se vocês parar para ler o livro, o cara descreve um dispositivo que ele se comunica com outras pessoas que têm o mesmo dispositivo e não tem botão nenhum, é só com um deslizar do dedo. Cara, esse cara, em 1945, preveu o smartphone, entendeu? Isso que é legal. Tipo, Mas acho sabe o que muito- acontece? Eu acho que hoje por que o pessoal pega mais referência de livros antigos, né? Antigamente, como você não tinha TV, você não tinha nenhuma mídia assim visual, né? Pra fazer nada, Realmente. as pessoas elas viajavam através da imaginação, né? Então o pessoal ele criava histórias fantásticas nos livros, né? Pra você viajar na sua imaginação, igual por exemplo o Tolkien colocou um dragão na história do Hobbit, né? Que na época tipo no cinema ia ser impossível fazer, mas ele não tava pensando pro cinema, né? Ele tava pensando Não, eu acho que não. pra imaginação dos filhos dele, imaginarem um dragão e tal. E hoje eu acho que os escritores eles têm muito medo assim de escrever histórias fantásticas, porque eles querem, todo mundo hoje quer que a obra dele vá pro cinema, né? Não, isso que eu ia falar. Na verdade, o cara já escreve o livro hoje pensando se, putz, tem que fazer um livro que virar filme. Seja possível. vai virar filme e eu vou ganhar milhões. É a mesma coisa Não, o cara é que, que faz um app esperando que o Google vai comprar e vai ficar milionário, entendeu? Exatamente. Exatamente, ó. É esse ponto que eu queria chegar, tipo, vocês repararam que, tipo, hoje em dia esse acesso que o Ricas falou, a informação, o conteúdo, tipo, desvairadamente, tipo, muita informação para as pessoas hoje corta a criatividade de que, cara, tipo, as pessoas antigas tinham, por exemplo, de fazer história, ou de desenvolver algum aplicativo, ou conteúdo, ou dispositivo. E vamos lá, então. O que vocês consideram o geek? Então, Cara, Ó, o que pra mim, Eu eu que lembro gosta que... de Falem primeiro que depois eu vou Então, desabafar. Matheus, vamos lá. Deixa eu expressar os meus sentimentos através Vai lá. desse termo. O geek, quando eu conheci o termo geek, ele era mais envolvido à tecnologia, né? Era uma pessoa que gostava mais de tecnologia, de eletrônico, de computadores, mais voltado para a área tecnológica do que para a área tipo de quadrinhos, super-herói, esse tipo de coisa, entendeu? Então é o cara que gostava de se aprofundar também, mas ele gostava de se aprofundar na tecnologia. Era aquele cara que gostava de montar um robô, cara que gostava de criar ser hacker, esse tipo de coisa, entendeu? Pelo menos Exatamente. na minha época era isso que eu considerava um geek, entendeu? Bom, pra mim, cara, é que assim, pra mim, eu acho que o geek é aquela pessoa que é ligada em tecnologia nova, tipo, e é super excêntrica nisso, fica muito ansiosa com tudo que lança. E aí, por tipo, ele ter essa tendência a gostar de tecnologia e essa área mais voltada à tecnologia, eu acho que ele tende a gostar de quadrinhos e super-heróis, porque a gente também, que tipo, todo mundo que acaba seguindo pra essa área gosta, cara. Não querendo ser preconceituoso, mas se você analisar, é esse fim que vai tomando, entendeu? Mas eu acho que é isso o geek, cara. Mesmo Você- o Ricas odiando. Vai lá, Ricas, Posso desabafa aí. desabafar agora? Eu odeio os geeks, cara. Por quê? Porque pra mim o geek é o nerd poser. É o nerd que quer ser descoladão, tá ligado? É o cara que quer ser descoladex. É o nerd hipster. É o nerd que ele não quer assumir o termo de Nerd nerd. hipster, boa. Ele quer ser descoladão, ele quer ser topzera, sabe? E o geek é aquele cara assim, por exemplo, igual o meio que unindo tudo que vocês falaram, né? Ele é um cara que, por exemplo, ele é, como que chama aquele cara que sempre usa a primeira tecnologia lá? Que é Early Adapter, esqueci o termo que é usado. Enfim, segue. Enfim, o cara que sempre tá na crista da onda essa gíria de velho, né? Essa é. Ele quer sempre estar por ser o primeiro a usar a tecnologia nova, por exemplo. E principalmente se esse cara tem dinheiro, ele é um nojo. Por exemplo, o cara assim, saiu o Apple Watch novo hoje, o cara já compra amanhã. Aí ele fica assim, não, porque meu Apple Watch que não sei o quê. Aí saiu um óculos novo do Google, o cara já compra. Ele é um cara que ele adora uma rede social, ele adora um Instagram, sabe? Ele é aquele nerd de Instagram que, por exemplo, um nerd convencional, igual a gente compra uma camisetinha nerd, por exemplo, com o cabeção do seu herói favorito estampado lá. Tá bom, Geralmente, tá bom. aquela camiseta que todo mundo olha e fala assim, ai, que nerdão. O cara de 40 anos andando com a camiseta do Homem-Aranha, né? Tá ligado? Exato. Mas a gente gosta.
Agora o Geek, ele compra a camisetinha de super-herói que vende na lojinha de marca. Tipo, é uma... Riachuelo. Numa Riachuelo. Tipo, é a mesma camiseta de herói, só que ela é fashion. Ela tem um corte mais modernoso. Aí ela tem vários símbolozinhos assim e tal. É toda cheia de frescura. Não é aquela coisa roots. É todo mais enfrescalhado, assim. Ele gosta... Geralmente ele gosta de Instagram, né? Ele gosta de... Se preocupa muito com o visual da roupa. Gosta de fazer canalzinho no YouTube. Daquilo, né? Mostrar que ele gosta daquilo. Ele quer mostrar que ele gosta daquilo, né? E às vezes não entende nada, entendeu? Por exemplo, ele usa a camisetinha de Star Wars, mas tipo, você gosta de Star Wars? E o que você acha do Spock? Ele vai falar, o Spock é mó legal, e nem sabe que a porra do Spock é do Jornada nas Estrelas, tá ligado? Aí é foda, né? Pegar o cara do lugar de Star Trek e Você ele pega vai os geeks, você pega eles pelo rabo, tá ligado? Você pega eles nessas contradições, assim. Resumindo, eu acho que o geek é um nerd jovem, e eu, como sou velho, eu tenho preconceito. Ricas, falando desses nerd meio poser, né? Eu lembro, acho que tava passando uma reportagem na TV, o pessoal falando lá da marcha que teve agora do 4 de abril, Maybe né? 4 de maio. Olha, 4 de cara, maio, me ajuda aí, Gleice. Desculpa aí, mano, eu esqueci, eu me perco nos meses. É que você não curte Star Wars, então tudo bem. Então, Você não tudo finge. bem. Você não é fake, você não fala que gosta e não manja. Exato. Mas ele dá Você já fala spoiler, que né? não gosta. Lembrar. Exatamente. Eu só dou spoiler de Star Wars, mas tipo, eu não sou um fã assumido de Star Wars, porque eu nunca fui nunca corri atrás da história. Então, enfim. Aí vamos lá, 4 de maio. Aí tava uma reportagem lá, entrevistando um cara, e aí o repórter, ele quis pagar de nerd, né? De nerd geek, ou que não sei o que ele se considerava. Aí ele foi falar com um fã real do Star Wars, né? Aí ele falou, e o que você já fez, assim, de loucura, né? Pelos seus ídolos, não sei o quê. Aí ele, cara, eu gosto tanto desse filme que eu já fui lá no deserto onde eles gravavam o filme pra conhecer e tal, porque o deserto existe de verdade. E aí lá tinha aquele buraco onde aquele bicho comia, eu não lembro o nome do bicho lá que comia, as pessoas caíam no buraco. É no Retorno de Jedi. Isso. Aí ele pegou e falou assim, nossa, e lá era muito legal, acho que a única pessoa que não gosta de lá é o Boba Fett. E aí o repórter ficou cara de bunda. Exato, aí as pessoas riram em volta e o repórter ficou tipo... Sabe, mano, ele ficou com uma cara de... Meu, eu que não sou fã do negócio, sei que é o Boba Fett, cara. E tipo, eu vi essa cena, eu lembro da cena, sabe? Eu não... E o maluco foi lá querer fazer graça, tipo, e aí, o que você então, mas mais? assim... Qual essa loucura que você fez? Mas é que o que me irrita é justamente isso. Você não é obrigado a gostar, cara. Ninguém tá apontando um sabre de luz pra tua cara e falando, gosta de Star Wars, senão você não é nerd. Não, cara. Você pode gostar, legal, não. né? Só que não fala que gosta só pra... fazer parte ser do considerado descoladão, entendeu? porque hoje nerd tá sendo... você faz parte do clubinho, né? Hoje tipo, se você não é nerd, você é diferente, né? Você não é mais o nerd não é mais diferente. O nerd agora é o mais famoso, a mídia o mais famoso. Porque é aquilo que a gente falou há uns minutos atrás. É bacana ser nerd hoje. Os caras têm CCXP no final do ano. O máximo que eu tinha era... encontro de RPG, que os caras iam fantasiados numa biblioteca e todo mundo na rua ficava zoando a gente, entendeu? Sim, cara, então, mas assim, Ricas, talvez você tenha raiva, cara, de um certo povo que assumiu o nome geek, né, que realmente... então, porque antes era realmente, até um tempo atrás, o geek realmente era mais na pegadinha que o Gleison falou, era o nerd tecnológico. Só que hoje, como a tecnologia, ela meio que faz parte de todo mundo fundiu agora, né? meio com o ambiente natural, né? Então, hoje é meio aquela coisa, além do cara que curte tecnologia, é um cara que é antenado, digamos assim, né? Isso, o geek é aquele nerd antenadão, ele tá por dentro dos últimos lançamentos, ele tá sabe por dentro de tudo que tá no hype, né? Isso, o hype. Nossa, cara, por exemplo, esse cara vive de hype, e isso me dá uma raiva, cara. Porque assim, então, o hype é legal, mas depois que passa o hype, e aí? Você, entendeu? Pra onde você vai, E né? geralmente, o cara curte o hype, fica naquele uhul,
mas depois o cara caga. Pro É igual negócio. hoje você vê que o hype, tem muita gente no hype do Game of Thrones, né? Mas É, o exatamente. nerd real, que era o. Lembra do Johnny que trabalhou com a gente? O Johnny Aham. era o nerd real. Ele leu os livros, ele leu aquelas bíblias gigantes. É. E ele ganhou, a gente deu de presente pra ele, se não me engano, 3 livros, não foi? A gente deu mesmo. Da sequência lá que ele queria. E, cara, ele leu os 3 livros, se não me engano, acho que em um mês. Os 3. De tão tipo, viciado na história que ele era, entendeu? Esse era o nerd real. Não esse nerd que vê só a série e acha Não, que, e pra tipo, mim, então, cara, justamente, a minha raiva que eu tenho com o geek, digamos assim, hoje em dia, é que parece que ele tá só esperando qual que vai ser a próxima moda. Né? Exato. Ah, agora a moda é Game of Thrones O que e bombou Vingadores, agora, né? Aí depois qual que vai ser a próxima? Vai ser um, sei lá... Stranger Things. Stranger Things. Ficou faltando algum estereótipo pra gente julgar aí? Poser. Tô brincando. Ah, o geek, O Rica já atacando os Não, dentes cara. de novo. Pode parar. comunidade geek vai querer me matar. Vocês vão me matar com sorvete e bater na minha testa, né? E não, é sorvete, Nutella e Fini, né? Não, porque sorvete na testa é coisa de nerd raiz, que sou eu. É Vai Nutella ser eu e com Fini. sorvete, assim, e eles vão vir com um cafezinho expresso do Starbucks, assim, manja. E Fini. É outra Aqui coisa é um- que... Um Fini e um palitinho de Fini e Cafezinho do Starbucks. um mocatino do Starbucks. Isso. Eu queria revelar aí que quem gosta de Starbucks, o Ricas odeia e é ponto final. É isso aí. Starbucks é ruim. Starbucks é o seguinte, ele tá tudo errado, porque é um negócio que vende café, que quem gosta de café não gosta. É verdade. Exatamente. Se você pensar, as pessoas que gostam do Starbucks mesmo, elas nunca Não vão lá gostam de pegar café. café. Elas vão Elas pegar pedem. o frappuccino, vão pegar o chocolate quente, elas vão pegar Porque outras elas não gostam de bebidas. café. Exato. Porque o Ricas, segundo a teoria do Ricas, a Starbucks é o pior café que existe. Horrível o café do Starbucks. Então, ó, você dá pra considerar isso como diquinha do Riquinhas? Diquinhas? Diquinhas Agora, Riquinhas. então, acabando a pauta aqui, agora a gente vai pra verdadeira diquinha do Riquinha. Aí, lá. Então, Riquinhas, qual que é a sua diquinha dessa semana? Então, eu me inspirei aqui no tema de hoje, né? Que a gente acabou viajando pra caralho nos temas, né? Hoje Mas tem enfim. bastante tempo, hein? De papo. Então eu peguei passeios para o público nerd, né? Nerd de verdade O público ou nerd- geek? Então, pro O nerd, nerd de de hoje. verdade e pro CDF também pode ir. Os geeks eu quero que vá lá pro biblioteca. Starbucks, vá lá fazer um... Com seu Fini? Vai ler um É. poema em cima da geladeira e para de me encher o saco. Então, quais são as dicas, Ricas? Então você, nerd, CDF, tem algumas dicas aqui bacanas, ó. No MIS, até o dia 26 de maio, Museu da Imagem do Som em São Paulo, tá rolando a exposição de HQs, ó, hein? Certo. Vale a pena aí, é muito legal. Mas é É perto da firma aí, pessoal, aí, ó. HQ em geral? Ouve aí. Dá tipo uma exposição de HQ em geral. Ah, legal. E de terça-feira é de graça, hein? Terça-feira, dia do trabalho. Eu acho que é dia da gente faltar, hein? Então, tá vendo? Dia da dor de barriga, hein, galera? Tirador da barriga, terça-feira, vai todo mundo pro MIS, que é até dia 26 de maio, tá acabando e a exposição é legal. Até o dia 27 de junho, ali na região da Paulista, esqueci o endereço agora direito, tem a Iron Studios, a loja da Iron Studios, vocês conhecem a Iron Studios? Não. Que faz as action figures, é um estúdio do caralho que faz um monte de action figure foda. Certo. E tá rolando tipo uma exposição dos Vingadores Endgame lá, com um monte de miniatura lá referente ao filme. Inclusive tem um Thanos lá, tamanho real lá, pra você ir lá tirar foto. Eu não posso ir nesses lugares, entendeu? Você vai tomar spoiler se você... Não, além de tomar spoiler, eu valorizo o meu dinheiro, entendeu? Então, tipo, esses Então. lugares, eles são criados Então, pra sugar o quando meu eu vou- dinheiro. Quando eu vou nesse lugar, eu só passo vontade, porque o preço é tão absurdo que eu nem vou sequer tirar- cogito comprar. Só tira E olha que eu foto gosto, hein? com amigo, tipo, que gosta. Porra. Mas pega um exemplo, eu gosto daqueles bonequinhos Funko, sabe? Os cabeçudos lá. Então. Eu Acho legal. eu acho bem legal, mano, Fica esses Funko, cabelo. entendeu? Só que... Eu comprei
Até hoje eu não comprei um, porque eu tava num shopping lá na Paulista, lá, não sei qual que é o nome do shopping, mas enfim, tinha uma loja lá de action figures também e tinha uns Funkos lá, que eram bem legais. Só que, mano, os Funkos lá estavam R$100, velho. Então, eu não resisti e comprei um do Chapolin recentemente. Ah, é? Muito louco. Tô olhando pra ele aqui, porra, eu adorei, mano. Segundo o Ricas, o maior super-herói do universo, né, Ricas? Então, puta, aqui já estamos na diquinha do Riquinhas, mas você precisa juntar vários heróis da Marvel pra dar um Chapolin, cara. Um dia a gente faz um programa sobre Chapolin, Ricas, aí você vai Então fica, ó, pra complementar todo esse seu desejo, tá? Pra complementar a diquinha do Riquinhas, assistam qualquer episódio de Chapolin, que é muito bom. Pronto. Tá, então a dica foi o Miss, certo? O Iron Studio. Iron Studios, E exposição assistir- e ver lá os bonequinhos. Certo? E assistir o Chapolin. Então, E o Starbucks pro E o Starbucks pro Geek, é. E pro Geek vai lá no Starbucks e não me enche mais o saco. define. Então esse foi a dica do Riquinhas dessa semana, galera. Vamos encerrar o programa por hoje. Então, falou, galera. Falou!